Olá, estamos de volta para a gente começar um livro novo, não é? Como eu apresentei para vocês no outro vídeo de sexta-feira, nós vamos ler a partir de hoje 2 livros em dias alternados. O Kybalion, né? E As Mil e Uma Noites. Eu vou começar com esse, com As Mil e Uma Noites. Amanhã, então, a gente começa o Kybalion. No vídeo de sexta-feira de apresentação dos livros, eu comecei a ler para vocês a apresentação que é feita pelo Malba-Tahan, que é também um escritor. Ele é brasileiro, mas com esse pseudônimo árabe, né? Malba-Tahan. Eu li só um pedacinho da apresentação lá. Eu vou começar e vou ler a introdução, a apresentação toda para vocês, tá bom? Ele começa dizendo da importância das histórias. A criança e o adulto, o rico e o pobre, o sábio e o ignorante, todos, enfim, ouvem com prazer histórias, uma vez que estas histórias sejam interessantes, tenham vida e possam cativar a atenção. A história é narrada, lida, filmada, dramatizada, circula em todos os meridianos, vive em todos os climas. Não existe povo algum que não se orgulhe de suas histórias, de suas lendas e de seus contos característicos. É a lenda a expressão mais delicada da literatura popular. O homem, pela estrada atraente dos contos e histórias, procura evadir-se da vulgaridade cotidiana, embelezando a vida com uma sonhada espiritualidade. Decorre daí a importância das histórias. Os árabes e as histórias. Mais do que qualquer outro povo, os árabes revelam verdadeira fascinação pelas histórias e pelas lendas nos domínios da poesia. Antes das grandes transformações sociais que vêm sublevando as terras do Oriente, não havia aldeia árabe que não tivesse seu contador de histórias, que corresponde ao nosso cantor sertanejo, com a diferença apenas de ter aquele um campo mais vasto, consubstanciado numa tradição mais rica, de gosto mais apurado. Em algumas cidades, Cairo, Damasco, Constantinopla, os contadores de histórias reuniam-se em verdadeiros sindicatos. Cada corporação era dirigida por um deles, de maior prestígio e autoridade, que tinha o título de Sheikh al-Medah, que significa chefe dos contadores do café. O narrador e os ouvintes. É um espetáculo curioso acompanhar as impressões que as histórias produzem na alma ardente e apaixonada dos árabes. Conforme a palavra sempre eloquente do narrador, os ouvintes se agitam ou se acalmam. A cólera violenta sucedem os sentimentos mais ternos. Os risos estridentes são seguidos, não raro, de prantos e lamentações. Se o herói do conto é ameaçado de perigo iminente, os ouvintes exclamam em coro:
lá, Estagfer, Allah. Traduzindo, não, Deus não consentirá. Quando um bandido dissimulado ou um amigo desleal prepara uma de suas ciladas, surgem logo de todos os lados as imprecações. Que Sheitan, que é o demônio, castigue o traidor. Se o herói do conto é um bravo e tomba em combate, seguem-se as expressões com que são homenageados os mortos. Que Deus receba em sua misericórdia, que Deus o tenha em paz. E se o narrador fala de uma mulher formosa, os ouvintes exaltam-se como se a tivessem diante dos olhos. Glória a Deus que criou a mulher, exaltado o Altíssimo que criou a beleza e a mulher. A figura do narrador. Em um de seus livros sobre o Oriente, o escritor italiano Edmundo de Amicis, 1846-1908, essas as datas de nascimento e morte, descreve-nos a curiosa figura de um contador de histórias sobre o céu do Islã. Será interessante reler. Então, vou ler aqui o que escreveu o Edmundo de Amicis. Tivemos a sorte de chegar no momento em que o Sheikh el-Medá, tendo terminado a costumeira prece matinal, começava a narrativa. Era um homem de seus 50 anos, quase negro, a barba negríssima, e 2 grandes olhos cintilantes. Trajava, como quase todos os outros narradores de Bagdá, um enorme pano branco apertado em torno da cabeça por uma corda de pelos de camelo, que lhe dava a majestade de um antigo sacerdote. Falava em voz alta e vagarosa, ereto no meio do círculo de ouvintes, acompanhado submissamente por um tocador de alaúde e um de tambor. Narrava, talvez, uma história de amor, as aventuras de um bandido famoso, as vicissitudes da vida de um sultão. Não lhe percebi nem palavra, mas o seu gesto era tão arrebatado, sua voz tão expressiva, seu rosto tão eloquente, que eu às vezes entrevia, num rápido momento, alguns lampejos do sentido. Pareceu-me que contava uma longa viagem, imitava o passo do cavalo fatigado, apontava para horizontes imensos, procurava em torno de si uma gota d'água, deixava cair os braços e a cabeça como um homem prostrado. Árabes, armênios, egípcios, persas e nômades do Hejaz, imóveis, sem respirar, refletiam na expressão dos rostos todas as palavras do orador. Naquele momento, com a alma toda nos olhos, deixavam ver claramente a ingenuidade e a frescura de sentimentos que ocultavam sob a aparência de uma dureza selvagem. O contador de histórias andava para a direita e para a esquerda, parava, retrocedia, cobria o rosto com as mãos, erguia os braços para o céu, e à medida que se ia afervorando e levantando a voz, os músicos tocavam e batiam com mais fúria. A narrativa empolgava os beduínos, e quando terminada, os aplausos estrugiram
no ar. As Mil e Uma Noites. Dado o vivo interesse dos árabes pelas narrativas fantasiosas, desenvolveu-se a literatura oral entre os muçulmanos de um modo assombroso. Os narradores profissionais colhiam novos enredos dos viajantes, dos beduínos de outras terras, alteravam os trechos, mudavam os nomes e, por vezes, o caráter dos personagens. Acrescentavam novos episódios e assim ampliavam o rico patrimônio literário com que divertiam seus fervorosos ouvintes. E as histórias que mais agradavam, isto é, as que mais motivavam os árabes, eram as histórias em série ou em cadeia. Nessas histórias, cada conto terminava com uma deixa que o ligava ao conto seguinte, forçando o ouvinte interessado a voltar mais tarde para ouvir a continuação do caso, sempre interrompido num momento palpitante. Entre as chamadas histórias em cadeia, as que despertavam maior interesse eram aquelas que formavam o prodigioso conjunto denominado Alf Laila ou a Laila. Não, se tem algum árabe aí ouvindo, me perdoe. A pronúncia com certeza não está correta. Mas a tradução é 1000 noites e uma noite. Título que as inúmeras traduções consagraram sob a forma 1001 noites. Que é como a gente conhece, né? A origem das 1001 noites. É problema altamente controvertido a origem das 1001 noites. Masudi, que viveu no século XI e foi um dos escritores mais viajados do seu tempo, afirmou que as 1001 noites foram tiradas do livro persa Ezar Afsané, 1000 histórias. Essa última obra, segundo se afere de uma referência que a ela faz Firduzi no prefácio de Shahnameh, que é o livro dos reis, é atribuída a um poeta persa, Hasti, que teria vivido na segunda metade do século X. E assim, o erudito Masudi parece estar com a razão, pois as duas heroínas principais das 1001 noites, Sherazade e Dinazade, estão com seus nomes persas nas páginas famosas de Ezar Afsané. Mas os persas, de acordo com a opinião de Clemente Huarte, foram colher na Índia o enredo dos principais contos que figuram no famoso Ezar Afsané. O orientalista e historiador alemão Gustav Uell, 1808-1889, que foi professor de línguas orientais em Heidelberg, afirma que os contos árabes das 1001 noites diferem totalmente das primitivas formas indiana e persa. A difusão extrema desses contos no espaço e no tempo, universalidade e imortalidade, decorrem de condições que merecem ser frisadas. São fundamentalmente obra de imaginação e inocência.
O que contém As Mil e Uma Noites? O verdadeiro livro das Mil e Uma Noites, na sua forma completa, não é obra cuja leitura possa ser aconselhada para crianças ou adolescentes. É um livro profundamente contraindicado sobre vários aspectos, pois muitos dos seus contos foram imaginados com a finalidade exclusiva de divertir adultos. Esse livro, que a saudosa poetisa Cecília Meirelles considerava glorioso, encerra em suas páginas senões bem graves, erros e anacronismos. Quando observado numa tradução não escoimada da parte obscena, vamos encontrar na imensa cadeia das Mil e Uma Noites contos maravilhosos e de aventuras, contos de amor e intrigas de namorados, romances de viagens, aventuras de cavalaria e guerra, lendas fantásticas cheias de crueldade, cenas de zombaria contra judeus e cristãos, contos do gênero policial, anedotas brejeiras e pornográficas, episódios fantásticos e obscenos, lutas religiosas, parábolas e apólogos, fábulas, histórias de erudição, até com problemas de matemática. E todos os capítulos são enriquecidos por delicados trechos poéticos nos quais transparece a beleza, a suavidade e o encantamento dos versos árabes. Fontes das Mil e Uma Noites. Em muitos livros de histórias em série, os árabes foram buscar inspiração para os seus contos maravilhosos. Poderíamos citar os seguintes: Mahabharata, poema escrito em sânscrito; Ramayana, poema indiano de origem muito remota; Dasa Koundra Charita, Aventuras de Dois Adolescentes, livro muito popular na Índia; Katha Sarit Sagara, Oceano Infindável de Histórias, contos compilados por Samodeva; Tutinamé, Contos de um Papagaio, pequenos apólogos que se afastam muito dos bons princípios morais; Contos de Nang Tantrai, Contos da Jovem Rendeira, histórias da Índia antiga escritas sobre a influência da religião bramânica; Fábulas de Kalila e Dina, que foi traduzido para o português pelo professor Raji Basile; Hitopadexa, Introdução Útil, coleção de fábulas e apólogos morais da Índia. Para este livro, há uma excelente tradução de Monsenhor Sebastião Salgado. Divulgação das Mil e Uma Noites. O orientalista francês Antoine Galland, tendo tomado conhecimento em sua viagem a Constantinopla dos contos das Mil e Uma Noites, fez deste livro uma tradução que se tornou obra clássica da literatura francesa. Como agiu Galland para tornar sua tradução interessante e viva? Primeiro,
aproveitou apenas uma quarta parte dos contos originais. A sua escolha foi recair sobre as lendas mais curiosas e de enredo mais palpitante. Segundo, teve o cuidado de abolir todas as cenas que pudessem ferir os princípios morais cristãos. Terceiro, suprimiu do enredo dos contos todos os versos, poemas e citações poéticas. Quarto, procurou fazer uma tradução que fosse isenta de expressões chulas ou pouco edificantes. A obra de Galland alcançou na Europa um êxito extraordinário, sendo traduzida para vários idiomas. Foi Galland quem teve a glória de tornar o livro das Mil e Uma Noites conhecido no Ocidente. Galland faleceu aos 69 anos de idade em 17 de fevereiro de 1715. Além da tradução das Mil e Uma Noites, Galland deixou cerca de 15 obras, algumas das quais de alto valor literário. Imitações das Mil e Uma Noites. Seguindo a trilha gloriosa de Galland, muitos escritores tentaram imitar a obra do grande orientalista. Além do livro intitulado Mil e Um Dias, traduzido por Petit Delacroix, poderíamos citar os seguintes: 1001 Quartos de Hora, contos tártaros. Aventuras maravilhosas do mandarim Fun Oan, contos chineses. As Sultanas de Gazarate, contos mongóis. Aventuras de Abdallah, filho de Hanif. Todos esses livros e cerca de outros 30 do mesmo gênero não passavam de ridículas mistificações literárias que o público não levou a sério. Estas obras tiveram vida muito efêmera. As Mil e Uma Noites, na Ediouro, que é a editora dessa tradução do Antoine Galland. O público brasileiro tem agora a magnífica oportunidade de ler a obra-prima da lenda universal, isto é, As Mil e Uma Noites, numa excelente publicação da Ediouro. Para melhor atender ao interesse de seus leitores, a Ediouro resolveu adotar a tradução de Galland, trabalho que, como sabemos, é excelente, pois o sábio orientalista francês oferece o livro da sedutora Sherazade, escoimado de certas asperezas que o tornariam indesejável para grande parte dos interessados. O livro das Mil e Uma Noites, pela riqueza e pelo capricho com que é lançado, é obra que certamente marcará a época, de alto relevo na vida editorial do nosso país. Assinado Malba Tahan. Que belíssima apresentação, não é? Então, reforçando para vocês a edição que eu vou ler para vocês, ela é apresentada pela Ediouro em 2 volumes. São mais de 200 contos. Nós vamos ler enquanto vocês estiverem gostando, tá bom? Não ouso dizer que nós vamos lê-lo na sua íntegra, porque isso seria, né? Não sei, praticamente inviável, quem sabe, né?
Mas assim, enquanto vocês estiverem gostando, a gente vai lendo, tá bom? Por isso é importante que vocês deixem sempre seus comentários, tá bom? E eu espero que vocês tenham gostado da minha escolha. Amanhã, então, nós vamos começar a ler o Caibalion. E na quarta-feira, então, nós voltamos para começar as aventuras das 1001 Noites. Vocês podem ficar sossegadas, vocês viram que foi o Antônio Galan, cortou muita coisa, né, que ele achou indevida para apresentar num livro. Então, acho que vai ser muito legal. Tá bom, minha gente? Então é isso. Peço a vocês que divulguem, né, o canal, divulguem que nós estamos iniciando livros novos, mas que nós temos outros aí, se for do agrado das pessoas. Já temos alguns livros interessantes dentro do canal, é só procurarem na playlist. E vamos ampliar, não é, esse nosso repertório de inscritos, tá bom? Então, espero vocês aqui amanhã para a gente iniciar o nosso outro livro. Até amanhã, minha gente. Muito obrigada. Tchauzinho.